Você imagina que foi enganado a vida toda sobre a preservação ambiental? A frase mais usada pelos ativistas, que é "a Amazônia é o pulmão do mundo", é uma mentira adotada para manipular suas opiniões. Como você se sentiria ao descobrir que essa afirmação popular se baseia em um erro e foi utilizada com a intenção de te enganar? Este erro não foi um simples deslize. Ele foi usado para promover agendas políticas e econômicas. Dessa forma, essa falha distorceu a verdade sobre as reais necessidades de conservação ambiental e enganando pessoas ao redor do mundo. Isso tudo para atender interesses obscuros. Mas quais interesses? É isso que vamos conferir agora, somente aqui, no Blackflix. A verdade é que a Amazônia é sim vital para nosso ecossistema global, mas ela não atua como um pulmão gigante para o planeta. Essa narrativa tem sido usada para ocultar interesses que lucram com a exploração contínua da região. Isso permitiu que políticas e ações danosas continuem, mas apresentadas como esforços de conservação. E quem realmente está se aproveitando dessa fraude? Quais são as consequências para você quando as decisões são tomadas com base em fake news? Com essa questão em mente, precisamos examinar como a verdadeira função da Amazônia foi distorcida, favorecendo globalistas e prejudicando a população. Vamos te mostrar mais mitos e expor os interesses por trás daqueles que influenciam as políticas ambientais pelo mundo. Empresas internacionais e governos estrangeiros acabam se beneficiando dessa crença, incluindo também marcas de luxo, mineradoras de locais como França e Noruega. Primeiro, iremos desvendar a verdadeira função da Amazônia no nosso planeta, para entender essa manipulação toda das grandes narrativas ambientais. A função da Amazônia no ciclo do carbono, embora importante, foi muito exagerada. E este exagero não foi um erro inocente. Mas o que é verdade e o que é mentira nessa história? As árvores da floresta tropical absorvem enormes quantidades de gás carbônico através da fotossíntese. Durante esse processo, elas transformam esse gás junto com a água em oxigênio e glicose. Mas a maior parte do oxigênio produzido é utilizado pela própria floresta. Assim, mesmo que a Amazônia seja importante para capturar carbono, ela contribui bem menos para o oxigênio que respiramos do que muitos acreditam. Bem simples, certo? Mas veja só como isso foi manipulado. No começo dos anos 70, o cientista Harold Scioli falou sobre seu estudo na Amazônia, mas um erro na anotação mudou tudo. Um jornalista confundiu CO2, que é o gás dióxido de carbono, com O2, o oxigênio. Esse pequeno erro fez com que todos pensassem que a Amazônia era a principal fonte de oxigênio do mundo. Aí, meu amigo, o estrago estava feito. A partir disso, a narrativa sobre a Amazônia no ciclo do carbono foi explorada até a última gota para beneficiar corporações e políticos. E as ações deles vão contra os próprios discursos de preservação ambiental. Essa hipocrisia engana as pessoas e impede as ações que realmente preservam o meio ambiente. Enquanto a narrativa for repetida, ela mantém viva esse espantalho que atrai a atenção. Assim continuam com suas ações prejudiciais, mas se nomeando como salvadores. Mas qual é o real interesse em levantar uma bandeira tão grande e fazer tanto barulho como essa turma faz? Quem está lucrando enquanto a Amazônia é mostrada como um santuário em ruínas? Você pode imaginar o jogo de poder por trás das cortinas? Muitas dúvidas aparecem quando uma polêmica chega com tudo. Então vamos entender melhor isso. Pensa um minutinho aqui comigo. Enquanto eles fazem belos discursos de proteção ambiental, grandes empresas se juntam com governos poderosos. Isso tudo para ganhar vantagens, mexendo na política e mudando tudo que falam. Inclusive, um enorme alarmismo sobre aquecimento global, como vamos ver mais para frente. Já te falaram que na Europa é horrível de se plantar e produzir alimentos? O solo não tem qualidade, e o espaço é o mesmo de um kitnet. Por causa disso, a União Europeia dá uma ajuda financeira aos seus países. O que mais recebe é a França, que embolsa quase 8 bilhões todo ano. Se os países da Europa fizerem um acordo com o Mercosul, vão conseguir comprar alimentos mais baratos do Brasil. Isso seria muito melhor do que gastar dinheiro para cultivar ou ajudar financeiramente seus próprios países. Caso isso aconteça, a França perderá uma boa parte desse dinheiro. Isso é ruim para os franceses, mas bom para os brasileiros. Além disso, lembra da França? Não é só o governo de lá que está interessado na Amazônia.
Grandes marcas e empresas dependem muito dela. Por exemplo, o perfume Chanel, número 5, que tem fragrância tirada do pau rosa. Essa árvore está sumindo aos poucos e o Ibama já tentou barrar a extração. Mas sabe como é, né? Essas empresas deram um jeitinho e continuam derrubando tudo. E não para por aí. Vários outros produtos que vão para a França também levam um pedacinho do Brasil. E olha só, a mineradora Imeris, que também é da França, está no centro de um baita escândalo de poluição lá na Amazônia. Em um só mês, essa empresa causou um baita estrago. Foram 5 vazamentos de metais tóxicos em Barcarena, no Pará. Foram mais de 7.000 pessoas atingidas pelo desastre. A mineradora foi condenada a pagar multa de 77 milhões, sem contar a distribuição de água e cestas básicas para todo mundo por lá. Também foram proibidos de guardar os minerais que contaminaram o ambiente na região. A França deixou essa marca profunda no país, mas não é só ela que causou confusão por aqui. A Noruega é outro país que sempre faz críticas para a preservação ambiental no Brasil. Isso rendeu até um comentário do ministro do STF, Gilmar Mendes. Pois bem, o país europeu tem cerca de 34% de participação na empresa Hydro. Essa mineradora atua também na Amazônia e acumulou 2.000 processos. Inclusive, recebeu uma multinha do Ibama de 20 milhões por contaminar o meio ambiente. Depois que a justiça bateu o martelo, a Noruega decidiu cortar 200 milhões que ela investia no fundo da Amazônia. Estranha coincidência, não? Enquanto empresas e governos estrangeiros dão um jeitinho de continuar suas atividades, a Amazônia é que paga o pato. E o Brasil? Fica de mãos atadas, sem poder aproveitar seus próprios recursos. Você não acha isso injusto? Por exemplo, sem a exploração de petróleo na foz do Amazonas, o Amapá perde muitas oportunidades de emprego, tanto direto quanto indireto. Isso está travando o desenvolvimento econômico por lá e deixando mais gente na fila do desemprego. É um baita prejuízo para a região. Além disso, sem a grana de taxas pela exploração de petróleo, o Amapá não consegue melhorar infraestrutura, saúde e educação. Esse bloqueio está segurando o progresso da região. E não para por aí, essa proibição está matando a chance de transformar a economia local. A indústria petrolífera poderia dar um gás na renda média por pessoa e impulsionar setores como construção e serviços. Para piorar, quando o Ibama veta a exploração, dá a entender que a regulação no Brasil é uma bagunça, e isso espanta todo o investimento. Resultado? Menos dinheiro entrando e menos chances de novas indústrias surgirem por lá. Toda essa proibição fica muito mais sem sentido quando vemos que o local de extração não fica na foz do rio Amazonas. Pois é, meu amigo, ela fica a mais de 500 quilômetros da costa brasileira. Mas se tantas pessoas seriam beneficiadas, como conseguem barrar essa evolução? Por que outras empresas e governos do exterior podem explorar o quanto querem e nós não? Isso é simples, na verdade. Segundo especialistas, isso tudo ocorre para promover uma agenda onde alguns poucos comandam e se beneficiam com isso. Um exemplo disso é que no ano de 2024, a Amazônia bateu recordes de queimadas. Será que o governo Lula e as ONGs estão por trás disso? O que isso tem a ver? Você deve ter notado que não há mais tanto alarme sobre esse assunto como houve em 2022. Isso porque esses ambientalistas são orientados por aquela agenda que eu falei agora há pouco. A agenda de poder dita o que é para ser criticado e o que é para ser louvado. E como conseguem isso? Através do medo? E se não é o atual governo, quem será que está por trás dessa história? Existe um extremismo nas questões ambientais. Ora dizem que a água vai acabar, ora dizem que o mundo está superaquecendo, ora as calotas polares estão derretendo. Tudo isso é para impor medo e fazer com que você obedeça e aceite o que os poderosos discursam. E, para os especialistas, você não precisa temer o apocalipse climático, pois ele não passa de narrativa. Você pensa dessa forma? Você pode ter certeza de uma coisa: a maioria dos políticos adoram desastres naturais. Quanto maior for a catástrofe, maior é o poder que eles têm sobre a população, principalmente quando se tem muitas vítimas e destruição. Já que logo após tudo isso, muitos deles não deixam de cobrar impostos dos lugares devastados, e na maioria das vezes, são pequenos e médios empresários e pessoas comuns as que mais ajudam nesses momentos. Muitas previsões desastrosas desses discursos sobre o clima não aconteceram. Os críticos desses discursos mostram dados para provar que não existe uma crise no clima. Dentre os dados estão as previsões furadas, o lado positivo de combustíveis fósseis, a diminuição do número de mortos por desastre natural,
e dados mal interpretados sobre o clima. Esses críticos também dizem que esse alvoroço sobre o clima é para empurrar aquela agenda que falamos agora há pouco. Seria um disfarce de preocupação com o meio ambiente, mas tem motivos políticos e econômicos. Além de tudo, as restrições ambientais impostas sacrificam a liberdade e o bem-estar. Então pode ficar despreocupado, porque o seu Corsinha não é o causador do aquecimento global. Mesmo que o gás carbônico fosse a causa de uma mudança no clima, os ambientalistas nunca criticam países mais poluentes. Por exemplo, a China, responsável por lançar bilhões de toneladas desse mesmo gás na atmosfera. Agora, não é curioso que a China seja líder na produção de veículos elétricos? A quem mesmo que interessa demonizar nossos veículos? A verdade é que nosso país dá um show nas questões de preservação ambiental e energia limpa. Temos combustível renovável desde a década de 80, o etanol. Nossas matrizes energéticas vêm de hidrelétricas, campos eólicos e placas de energia solar. Então sempre desconfie de quem aponta o dedo para nós, mas não cuida do próprio quintal. Ah, só para concluir nossa análise. Segundo dados da Embrapa, que é um órgão importantíssimo para a agricultura, o Brasil tem metade do território total em mata preservada. O tamanho disso é de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Europa tem apenas 2% de floresta nativa preservada. Isso diz muita coisa sobre quem muito critica o que fazemos por aqui, não acha? As verdades sobre a Amazônia são mais complexas do que os mitos que nos contaram. Agora diz aí, você acredita que estamos destruindo o planeta ou é tudo uma conspiração? Deixe seu like, comente suas ideias e compartilhe este vídeo para quem vive falando que o mundo está acabando. Não deixe de se inscrever. Um abraço e até mais.